pernas, ou seu dinheiro de volta. Bem-vindo e parabéns por ter dado o primeiro passo para a realização de todos os seus sonhos. Ao final deste curso, você terá resolvido todos os seus problemas. Viverá uma vida de abundância e liberdade. Estará cercado de amigos queridos e das pessoas que você ama. É garantido. É muito fácil, qualquer um consegue. Não é preciso ter qualquer tipo de formação ou diploma. Com acesso à internet e um teclado que funcione, você poderá criar sua própria religião. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Você pode dar início à sua religião hoje e começar a desfrutar das vantagens de ter milhares de seguidores enlouquecidamente devotos que lhe oferecerão adoração incondicional, compensação financeira e mais likes do que você é capaz de administrar. Neste programa de 6 passos tão simples que qualquer um pode seguir, abordaremos sistemas de crenças. Você deseja criar uma religião espiritual ou secular? Com foco no passado ou no futuro? Violenta ou não violenta? Todas essas perguntas são importantes, mas não se preocupe, só eu tenho as respostas. Como achar seus primeiros seguidores? E o mais importante, qual seria o perfil deles? Ricos, pobres, homens, mulheres, veganos? Estou por dentro de tudo. Rituais, rituais, rituais. Coma isso, fique ali, recite aquilo. Curve-se, ajoelhe-se e bata palmas. Faça a dancinha e dê meia volta. É isso aí. A parte mais divertida da religião é inventar bobagens que todo mundo vai achar que fazem sentido. Fornecerei a você o guia completo para desenvolver os rituais mais bacanas e descolados. As crianças só vão falar disso, principalmente porque serão obrigadas. Como eleger um bode expiatório? Nenhuma religião está completa sem um inimigo no qual projetar a perturbação interior de seus fiéis. A vida é complicada, mas por que lidar com os próprios problemas se dá para jogar a culpa em outra pessoa? É isso mesmo. Você descobrirá qual a melhor forma de eleger um bicho-papão ou bicha-papona e convencer seus seguidores a odiá-lo ou odiá-la. Nada nos une mais do que odiar o mesmo inimigo. Prepare suas armas de combate. E, por fim, como ganhar dinheiro. Afinal, por que fundar uma religião se não for para lucrar? Meu guia fornecerá dicas detalhadas para sugar seus seguidores ao máximo. Esteja você atrás de dinheiro, fama, poder ou orgias de sangue, deixe comigo. Veja bem, todos nós precisamos de comunidades para nos munir de esperança. E todos precisamos de esperança para não ficarmos loucos de pedra e começarmos a cheirar sais de banho. Religiões são a base dessa esperança comunal. E vamos aprender a criar uma do zero. Religiões são lindas. Quando uma quantidade suficiente de pessoas com os mesmos valores está reunida, elas agem de forma que jamais agiriam se estivessem sós. A esperança de cada uma é amplificada numa espécie de efeito de rede, e a validação social de fazer parte de um grupo sequestra seus cérebros pensantes e deixa os cérebros sensíveis tomarem conta de tudo. Religiões reúnem grupos de pessoas para validação mútua e para que elas se façam sentir importantes. Trata-se de um grande acordo tácito de que, se nos unirmos em nome de um propósito comum, nos sentiremos valiosos e dignos, e a verdade desconfortável estará um pouquinho mais longe. Isso é tremendamente satisfatório em nível psicológico. As pessoas ficam loucas, e o melhor de tudo, tornam-se altamente sugestionáveis. O paradoxo é, somente em um ambiente coletivo sobre o qual não tem nenhum controle é que o indivíduo terá a percepção do autocontrole absoluto. O perigo desse acesso imediato ao cérebro sensível, porém, é a tendência de grandes grupos de pessoas a cometer atos altamente impulsivos e irracionais. Por um lado, as pessoas se sentem plenas, compreendidas e amadas. Por outro, às vezes se transformam em uma turba raivosa e sanguinária. Este guia vai ensinar em detalhes como estabelecer a sua própria religião, para que você desfrute das vantagens oferecidas por milhares de seguidores sugestionáveis. Vamos começar! Como criar sua religião? Primeiro passo: vender esperança aos desesperados. Nunca vou me esquecer da primeira vez que escutei que tinha sangue nas mãos. Lembro como se fosse ontem. Era uma bela manhã ensolarada de 2005 em Boston, Massachusetts. Eu estava na universidade, a caminho da aula, tranquilão, quando vi uma garotada mostrando fotos dos ataques terroristas do 11 de setembro com a legenda "Os Estados Unidos mereceram". Eu não me considero nem de longe a pessoa mais patriota do mundo, mas acho que quem ergue um cartaz desses à luz do dia está pedindo um soco. Parei e fui falar com eles. Perguntar o que estavam fazendo. Haviam montado uma mesa onde colocaram alguns panfletos. Um deles trazia uma foto de Dick Cheney com chifres de demônio e as palavras "assassino em massa" escritas embaixo. Em outro, George W. Bush com um bigode de Hitler. Aqueles alunos integravam o movimento juvenil LaRouche, grupo fundado em New Hampshire pelo ideólogo de extrema-esquerda Lyndon LaRouche. Seus seguidores passavam horas e horas nos arredores de campos de faculdades no nordeste do país, distribuindo panfletos a universitários suscetíveis. Ao me deparar com eles, levei 10 segundos para entender o que eram de fato. Uma religião. É isso. É uma religião ideológica. Uma religião anti-governo, anticapitalista, anti-velhos, antissistema. Defendiam que a ordem mundial internacional era corrupta do começo ao fim. Que a única razão para a guerra do Iraque tinha sido dar mais dinheiro aos amigos de Bush. Que terrorismo e tiroteios em massa não existiam. E que tais eventos não passavam de esforços governamentais altamente coordenados para controlar a população. Não se preocupem, meus amigos de direita, pois anos depois eles desenhariam o mesmo bigode de Hitler e fariam as mesmas alegações sobre Obama, se isso faz vocês se sentirem melhor. Não deveria. O que o movimento juvenil LaRouche, LYM, faz é absolutamente genial. Procura universitários descontentes, inquietos, geralmente rapazes, uma galera tão raivosa quanto assustada. Assustada com as súbitas responsabilidades que foram obrigados a assumir e raiva da intransigente e decepcionante vida adulta. E prega uma mensagem simples. Não é culpa de vocês. Sim, meu jovem, você achava que era tudo culpa do papai e da mamãe, mas não é. Nananina não.
E sei que você achava que era tudo culpa dos seus professores de merda e daquela faculdade que era um roubo. Negativo. Também não foram eles. Você deve até ter achado que era tudo culpa do governo. Está chegando perto, mas ainda não. Veja só, é culpa do sistema. Essa entidade pomposa e vaga da qual você sempre ouviu falar. Esta era a fé vendida pelo LYM. Se conseguirmos derrubar o sistema, tudo vai ficar bem. Não haverá mais guerra. Não haverá mais sofrimento. Não haverá injustiça. Lembre-se de que, para termos esperança, precisamos vislumbrar um futuro melhor, valores. Precisamos nos sentir capazes de alcançar este cenário, autocontrole. E precisamos encontrar outras pessoas que compartilhem dos nossos valores e deem apoio aos nossos esforços. Comunidade. A juventude é um período em que muita gente enfrenta problemas com valores, controle e comunidade. Pela primeira vez na vida, os jovens ganham o direito de decidir o que querem ser. Medicina, administração, psicologia, tantas opções podem ter um efeito paralisante. E a inevitável frustração faz muitos questionarem seus valores e perderem a esperança. Além disso, o autocontrole é um problema nessa fase da vida. Pela primeira vez, essas pessoas não estão 24 horas por dia sendo vigiadas por alguma autoridade. Por um lado, há a sensação de liberdade, o entusiasmo. Por outro, elas passam a ser responsáveis pelas próprias decisões. E caso não sejam lá muito boas em acordar na hora certa, ir à faculdade ou ao trabalho e estudar o suficiente, é difícil admitir que não há ninguém a quem culpar, a não ser elas mesmas. Por fim, os jovens estão particularmente preocupados em encontrar uma turma e se encaixar. O que não só é importante para seu desenvolvimento emocional, como também os ajuda a encontrar e solidificar a própria identidade. Gente como Lyndon LaRouche usa jovens perdidos e sem rumo como capital. LaRouche deu a eles uma explicação política distorcida para justificar a insatisfação que sentiam. Ofereceu a sensação de controle e os fez sentir mais fortes ao traçar uma estratégia para supostamente mudar o mundo. E, por fim, forneceu uma comunidade na qual eles se encaixam e sabem quem são. Portanto, deu a eles esperança. Vocês não acham que estão exagerando um pouquinho? Perguntei naquele dia aos alunos membros do LYM, apontando para as fotos das torres do World Trade Center nos panfletos. De jeito nenhum, cara. É até pouco, respondeu um deles. Olha só, eu também não votei no Bush e não concordo com a guerra do Iraque. Mas não importa em quem você vota. Um voto para qualquer um é um voto para o sistema corrupto e opressor. Você tem sangue nas mãos. Como é que é? Eu nem sabia dar um soco, mas já estava fechando a mão. Quem aquele filho da mãe achava que era? Se você participa desse sistema, você perpetua ele, continuou o garoto. E é cúmplice, portanto, do assassinato de milhões de civis inocentes mundo afora. Aqui, ó, dá uma lida nisso. E jogou um panfleto em cima de mim. Peguei e dei uma olhada, frente e verso. Isso é uma completa estupidez, falei. Nossa conversa continuou nessa levada por mais alguns minutos. Na época, eu não soube a melhor forma de agir. Ainda achava que esse tipo de coisa se baseava na razão e nas evidências, não em sentimentos e valores. E não se muda valores pela razão, só a partir da experiência. Depois de me irritar bastante, acabei resolvendo sair dali. Já estava indo embora quando o garoto tentou me inscrever num seminário gratuito. Você tem que abrir sua cabeça, cara, disse ele. A verdade é assustadora. Olhei para ele e respondi com uma citação de Carl Sagan, que tinha lido certa vez num fórum online. Sua cabeça está tão aberta que o cérebro caiu. Me senti esperto e superior. Presumo que ele também. Naquele dia, ninguém mudou a cabeça de ninguém. É quando estamos pior que nos deixamos impressionar mais. Quando nossa vida está desmoronando, significa que nossos valores não nos serviram para nada e tateamos no escuro em busca de valores novos. Quando uma religião cai, abre-se espaço para outra. Gente que perde a fé no Deus espiritual vai procurar por um Deus mundano. Quem perde a família se entrega à sua raça, ao seu credo, à sua nação. Quem perde a fé no governo ou no país vai buscar esperança em ideologias extremistas. Há uma razão para todas as principais religiões do mundo terem em seu histórico o envio de missionários aos cantos mais pobres e miseráveis do planeta. Quem está passando fome acredita naquilo que botar comida na mesa. A melhor estratégia para sua nova religião é pregar a mensagem àqueles que estiverem na merda. Os pobres, os párias, os maltratados, os esquecidos. Gente que passa o dia no Facebook, sabe? Jim Jones arregimentou seus seguidores recrutando sem-teto e minorias marginalizadas, fazendo uso de uma mensagem socialista mesclada à sua visão deturpada do cristianismo. Calma aí, o que eu estou dizendo? Jesus Cristo fez a mesmíssima coisa. Buda também. Moisés. Bem, vocês já entenderam. Líderes religiosos pegam aos pobres, aos oprimidos, aos escravizados, dizendo que eles merecem o reino dos céus. Basicamente dizem um belo foda-se para as elites corruptas de sua época. É uma mensagem fácil de corroborar. Hoje é mais fácil do que nunca se dirigir aos desesperançados. Basta ter um perfil em uma rede social. Comece a postar umas maluquices extremistas e deixe o algoritmo se encarregar do resto. Quanto mais loucos e extremos seus posts, mais atenção eles vão gerar e mais desesperançados vão atrair, assim como bosta de vaca faz com as moscas. Não é nada complicado. Mas não basta entrar na internet e dizer qualquer coisa. É preciso ter uma mensagem semi-coerente. É preciso ter uma visão. Porque é fácil irritar e enfurecer as pessoas por causa de bobagem. O jornalismo criou todo um modelo de negócios a partir disso. Mas, para ter esperança, as pessoas precisam sentir que fazem parte de algum movimento maior, sentir que estão se juntando ao lado vencedor da história. E para isso, é preciso dar fé a elas. Como criar sua religião? Segundo passo, escolher sua fé. Todos precisamos ter fé em alguma coisa. Sem fé, não há esperança. Quem não é religioso sente calafrios ao ouvir falar em fé, mas é inevitável tê-la. Evidências e ciência se baseiam em experiências passadas. A esperança em experiências futuras. E sempre é preciso se munir de algum grau de fé de que algo novo vá ocorrer no futuro.
Você paga a hipoteca por ter fé na realidade do dinheiro, na realidade do crédito e no banco ficando com tudo que é seu. Você manda seus filhos fazerem o dever de casa por ter fé de que a educação é importante para eles e de que isso irá torná-los adultos mais felizes e saudáveis. Você tem fé na existência e na possibilidade da felicidade. Você tem fé de que vale a pena viver bastante e por isso procura manter-se em segurança e com saúde. Você tem fé na importância do amor, do emprego e de todas essas coisas. Portanto, o ateísmo não existe. Bem, mais ou menos. Depende do que você chama de ateísmo. A questão é que todos precisamos crer, por pura fé, na importância de algo. Até um nihilista acredita, por pura fé, não haver nada cuja importância seja maior do que todo o resto. No fim das contas, tudo se baseia em fé. A pergunta fundamental, portanto, é: fé no quê? No que escolhemos acreditar? Quaisquer que sejam os valores adotados como referência por nossos cérebros sensíveis, uma vez posicionados no topo da hierarquia, esses valores se tornarão a lente através da qual passaremos a interpretar todos os demais valores. Chamemos este valor mais alto de valor Deus. Para algumas pessoas é o dinheiro. Elas enxergam todo o resto, família, amor, prestígio, política, pelo prisma do dinheiro. Sua família só os amará se tiverem bastante dinheiro. Só serão respeitados se tiverem dinheiro. Todos os seus conflitos, frustrações, ciúmes, ansiedade, tudo é pautado pelo dinheiro. Para outras, o valor Deus é o amor. Essas pessoas enxergam todos os outros valores pelo prisma do amor. São contra todas as formas de conflito. São contra qualquer coisa que separe ou divida os outros. Obviamente, muitos adotam Jesus Cristo, ou Maomé, ou Buda como seu valor Deus. Passam então a interpretar tudo o que vivem sob o prisma dos ensinamentos do líder espiritual escolhido. Algumas pessoas têm a si como valor Deus. Melhor dizendo, seu próprio prazer e fortalecimento. Estes são os fiéis do narcisismo, a religião do autoengrandecimento. A fé de tais pessoas é depositada em sua própria superioridade e merecimento. Para outras, o valor Deus é outro indivíduo. A isso frequentemente é dado o nome de codependência. As pessoas extraem toda a esperança dessa conexão e sacrificam a si e seus interesses em nome do outro. Passam a basear todo o seu comportamento, suas decisões e crenças no que possivelmente agradará àquela outra pessoa, seu pequeno Deus pessoal. Os resultados característicos desse comportamento são relacionamentos verdadeiramente doentios com, adivinhou? Narcisistas. Afinal de contas, o valor Deus do narcisista é ele mesmo, e o do codependente é consertar e salvar o narcisista. Portanto, essa relação meio que funciona de uma forma bastante perturbadora e doentia, mas no fundo não funciona, não. Todas as religiões precisam de um valor Deus tendo a fé como alicerce. Não importa no que seja. Venerar gatos, acreditar em impostos baixos, nunca deixar que as crianças coloquem o pé fora de casa. Sempre é um valor baseado na fé em que a melhor realidade futura será produzida por aquele elemento e, portanto, dele derivará o máximo da esperança. Organizamos então nossa vida e todos os outros valores em torno daquele. Buscamos atividades que sancionem essa fé, ideias que a sustentem e, o mais importante, comunidades que dela compartilhem. Chegamos ao ponto em que alguns dos leitores de mentalidade mais científica começam a levantar a mão e ressaltar que há coisas chamadas fatos e evidências de sobra capazes de atestá-los, e que não precisamos da fé para saber que algumas coisas são reais. Tudo bem. Mas a questão é a seguinte: as evidências não fazem a menor diferença. Elas pertencem à esfera do cérebro pensante, ao passo que os valores são formados pelo cérebro sensível. Não há como provar valores. Por definição, são tópicos subjetivos e arbitrários. Portanto, é possível discutir sobre fatos até perder o fôlego, mas no fim das contas, não importa. As pessoas interpretam o significado das próprias experiências com base nos próprios valores. Se um meteorito caísse na cidade e matasse metade da população, uma pessoa religiosa ultra-tradicional encararia o ocorrido como uma resposta a todos os pecadores da região. Já um ateu diria que o evento foi uma prova de que Deus não existe. Outra crença baseada na fé, aliás, pois como poderia um ente benevolente e todo-poderoso permitir algo tão horrível? Um hedonista diria que é mais uma razão para fazer a festa, já que todos podemos morrer a qualquer instante. Já o capitalista começaria a pensar em investir em tecnologias de proteção contra meteoritos. As evidências servem aos interesses do valor Deus, não o oposto. A única brecha nessa lógica é quando as evidências se tornam o valor Deus. A religião erguida em torno da adoração às evidências é comumente chamada de ciência, e talvez seja a nossa melhor criação enquanto espécie. Mas a ciência e suas ramificações são assunto para o próximo capítulo. Minha questão aqui é que todos os valores são crenças baseadas na fé. Portanto, a esperança em qualquer coisa, e consequentemente todas as religiões, também tem por base a fé. Fé de que essa coisa é importante, valiosa, correta, embora jamais seja possível comprová-la para além de qualquer dúvida. Para nossos propósitos, defini 3 tipos de religiões, cada um fundamentado em uma espécie diferente de valor Deus. Religiões espirituais. Está em esperança de crenças sobrenaturais ou em coisas fora do âmbito físico ou material. Almejam um futuro melhor além deste mundo e desta vida. Cristianismo, islamismo, judaísmo, animismo e a mitologia grega são exemplos de religiões espirituais. Religiões ideológicas. Está em esperança do mundo natural. É neste mundo e nesta vida que buscam a salvação, o crescimento e desenvolvem crenças baseadas no agora. Exemplos: capitalismo, comunismo, ambientalismo, liberalismo, fascismo e libertarismo. Religiões interpessoais. Extraem esperança de outras pessoas em nossa vida. Exemplos incluem o amor romântico, crianças, ídolos esportivos, líderes políticos e celebridades. Religiões espirituais são de alto risco e alto benefício. De longe, as que exigem mais habilidade e carisma também são as que mais compensam em termos de lealdade dos fiéis e benefícios. Cara, você já viu o Vaticano? Puta merda!
E se você construir direitinho a sua, durará até muito depois da sua morte. As religiões ideológicas jogam a criação de religiões no nível normal de dificuldade. São trabalhosas, exigem esforço, mas são bastante comuns. Tão comuns que acabam enfrentando muita competição na conquista da esperança das pessoas. Comumente são descritas como tendências culturais. E, de fato, a maioria não dura mais do que alguns anos ou décadas. Só as mais espertas atravessam os séculos. Por fim, as religiões interpessoais são um modo fácil, por serem tão comuns quanto as próprias pessoas. Todos nós, em algum momento da vida, nos rendemos por completo e depositamos toda a nossa autoestima nas mãos de alguém. Vive-se a religião interpessoal como uma espécie de amor adolescente ingênuo, o tipo de coisa que só encarando e sofrendo para superar. Comecemos com as religiões espirituais, que envolvem mais riscos e talvez sejam as mais importantes da história da humanidade. Religiões espirituais. Dos rituais pagãos e animalísticos das sociedades humanas primitivas aos deuses pagãos da antiguidade, chegando às imponentes religiões monoteístas que ainda perduram, a maior parte da história da humanidade é dominada por uma crença em forças sobrenaturais. E o mais importante, pela esperança de que certos atos e crenças nesta vida acarretarão em recompensas e progresso na próxima. Essa preocupação com próximas encarnações se desenvolveu porque, durante grande parte da história da humanidade, a merda era tão generalizada que 99% da população não tinha qualquer esperança de obter progresso material ou físico nessa existência. Se você acha que as coisas estão ruins atualmente, pense só nas pragas que dizimaram 1/3 da população de um continente inteiro, ou nas guerras que promoveram a venda de dezenas de milhares de crianças como escravas. Fato é que, antigamente, tudo era tão ruim que a única forma de manter todo mundo são era com promessas de esperança numa vida após a morte. A religião sustentava o tecido social ao dar às massas a garantia de que seu sofrimento tinha um sentido, que Deus observava tudo e que todos seriam devidamente recompensados. As religiões espirituais, caso alguém não tenha reparado, são incrivelmente resilientes. Duram centenas, se não milhares de anos. Isso porque não há como provar ou refutar crenças sobrenaturais. Portanto, uma vez que uma delas se instale na mente de alguém como valor Deus, é quase impossível desinstalá-la. Religiões espirituais são poderosas também porque frequentemente promovem a esperança em face da morte. O resultado é o belíssimo efeito colateral de tornar um monte de gente disposta a morrer em nome de crenças não comprovadas. Fica difícil competir. Religiões ideológicas. Religiões ideológicas geram esperança, construindo redes de crenças de que certos atos produzirão melhores cenários nesta vida, mas apenas se forem adotados pela população em larga escala. Ideologias geralmente são ismos: libertarismo, nacionalismo, materialismo, racismo, machismo, veganismo, comunismo, capitalismo, socialismo, fascismo, cinismo, ceticismo, etc. Ao contrário das espirituais, as religiões ideológicas são comprováveis em diferentes graus. Teoricamente, testes podem verificar se um banco central torna um sistema financeiro mais ou menos estável, se uma democracia torna uma sociedade mais justa, se a educação contribui para que as pessoas sejam menos propensas a comer fígado uma das outras. Mas de certo ponto em diante, a maior parte das ideologias ainda depende da fé. Há duas razões para isso. A primeira é que algumas coisas são incrivelmente difíceis, se não impossíveis, de testar e comprovar. A outra é que um monte de ideologias depende de toda uma sociedade ter fé na mesma coisa. Por exemplo, não se pode provar cientificamente o valor intrínseco do dinheiro, mas como todos acreditamos nisso, então ele passa a ter valor. Também não se pode provar que o próprio conceito de cidadania nacional seja real, nem mesmo a existência da maioria das etnias. Todas essas crenças são construções sociais que nós engolimos com base na fé. O problema com evidências e ideologias é que humanos têm certa tendência a pegar uma pitada de evidência e se fartarem, generalizando algumas ideias simples e aplicando a populações inteiras e até mesmo ao planeta inteiro. É assim que funciona o narcisismo humano, usando a necessidade de inventar nossa importância, de deixar nossos cérebros sensíveis sem coleira. Portanto, ainda que ideologias estejam sujeitas ao crivo das evidências e verificações, não somos muito bons nisso. A humanidade é tão vasta e complexa que nossos cérebros têm dificuldade em absorver tudo. As variáveis são muitas. E assim, nossos cérebros pensantes inevitavelmente pegam atalhos para perpetuar certas crenças que podem acabar sendo bem desprezíveis. Ideologias ruins como racismo ou machismo persistem muito mais por ignorância do que por malícia. E pessoas se apegam a ideologias ruins porque, infelizmente, elas oferecem algum grau de esperança a seus partidários. Religiões ideológicas são difíceis de criar, mas bem mais comuns do que religiões espirituais. Basta encontrar uma explicação que pareça razoável para o tanto de merda acontecendo no mundo e expandi-la para uma vasta população, oferecendo assim uma dose de esperança. E, como num passe de mágica, você terá uma religião ideológica. Quem está vivo há mais de 20 anos certamente já viu isso acontecer algumas vezes. Só eu já vi nascerem os movimentos a favor dos direitos LGBTQ, pesquisa com células-tronco e descriminalização do uso de drogas. Aliás, grande parte do que está deixando as pessoas irritadas hoje em dia é o fato de ideologias tradicionalistas, nacionalistas e populistas estarem ganhando poder político no mundo todo e dedicando-se a desfazer muito do trabalho realizado pelas ideologias globalistas, feministas e ambientalistas do final do século XX. Religiões interpessoais. Todo domingo, milhões de pessoas se reúnem para observar um campo verde e vazio. Há linhas brancas pintadas nesse campo. Esses milhões de pessoas concordam em crer, apenas com base na fé, que essas linhas têm um significado importante. Então dezenas de homens ou mulheres parrudos entram no campo, organizam-se em formações aparentemente arbitrárias e arremessam ou chutam de um lado para outro um pedaço de couro. Dependendo do momento e do local em que este pedaço de couro vá parar, um grupo festeja e outro fica tremendamente chateado. Esportes são um tipo de religião. Há sistemas de valores arbitrários concebidos para dar esperança às pessoas.
Acerte a bola e você será um herói. Chute a bola para lá e você será um fracassado. Esportes endeusam alguns indivíduos e demonizam outros. Ted Williams é o melhor rebatedor da história do beisebol e, portanto, segundo algumas pessoas, um herói americano, um ícone, um modelo. Outros atletas são demonizados por não terem atingido seu potencial, desperdiçado talento ou traído seguidores. Mas há um exemplo de religião interpessoal ainda mais pomposo que o esporte: a política. Mundo afora, pessoas com um conjunto semelhante de valores tendem a se unir e geralmente optam por conferir autoridade, liderança e virtude a um pequeno grupo de indivíduos. Assim como as linhas de um campo de futebol, sistemas políticos são inteiramente inventados, e os postos de poder só existem em virtude da fé da população. Seja numa democracia ou numa ditadura, o resultado é o mesmo. Um grupo reduzido de líderes é idolatrado e exaltado ou demonizado pela consciência social. Religiões interpessoais nos dão a esperança de que outro ser humano nos trará a salvação e a felicidade. Nos fazem crer que um indivíduo ou grupo de indivíduos é superior aos demais. Às vezes se misturam a crenças sobrenaturais e ideológicas, resultando assim em párias, mártires, heróis e santos. Muitas religiões interpessoais florescem em torno de líderes. Um presidente carismático ou até uma celebridade que pareça entender tudo pelo que passamos pode atingir o status de um valor Deus aos nossos olhos. E muito do que consideramos certo ou errado passa a ser filtrado pelo que o nosso amado líder julga certo ou errado. Fãs, de forma em geral, pertencem a um tipo de religião de menor escala. Fãs de Will Smith, Katy Perry ou Elon Musk acompanham tudo o que seus ídolos fazem, se orientam por cada palavra que dizem e passam a enxergá-los, de certa forma, como benditos ou justos. A adoração dá ao fã a esperança de um futuro melhor, mesmo que apenas na forma de coisas tão simples quanto a promessa de novos filmes, músicas ou invenções. Mas as mais importantes religiões interpessoais são os relacionamentos familiares e românticos. Crenças e emoções envolvidas neste âmbito são de natureza evolucionária, mas nem por isso deixam de ter a fé como base. Cada família é sua própria mini-igreja, formada por pessoas que, pautadas pela fé, acreditam que fazer parte do grupo trará sentido, esperança e salvação para a vida. O amor romântico também pode representar uma experiência quase espiritual. Quando nos apaixonamos por alguém, nos perdemos naquela pessoa e criamos todo tipo de narrativa sobre o significado cósmico daquele relacionamento. Para o bem e para o mal, a civilização moderna tipicamente nos aliena das pequenas tribos e religiões interpessoais, substituindo-as por grandes religiões ideológicas nacionalistas e internacionalistas. Uma boa notícia para mim e para você, meu colega criador de religiões, pois assim não há tantos laços íntimos a superar a fim de que nossos seguidores se tornem emocionalmente ligados a nós. Porque, como veremos a seguir, a base de toda religião é o vínculo emocional. E a melhor forma de construir isso é eliminando o pensamento crítico. Como criar sua religião? Terceiro passo: invalidar preventivamente todas as críticas e questionamentos externos. Agora que a sua religião incipiente já conta com os princípios fundamentais da fé, é preciso achar uma forma de protegê-la das inevitáveis críticas. O truque é valer-se de uma dicotomia autossustentável de nós contra eles, ou seja, criar a percepção de que qualquer pessoa que questione ou critique o nós imediatamente vira eles. Parece difícil, mas na verdade é bem fácil. Eis alguns exemplos. Se você não apoia a guerra, apoia os terroristas. Deus criou a ciência para testar a nossa fé nele. Portanto, qualquer coisa que contradiga a Bíblia é meramente um teste da nossa fé em Deus. Quem critica o feminismo é machista. Quem critica o capitalismo é comunista. Quem critica o presidente é um traidor da nação. Quem acha que Kobe Bryant era melhor do que Michael Jordan não entende nada de basquete. Portanto, qualquer opinião desta pessoa sobre basquete não vale nada. A razão de ser das falsas dicotomias nós contra eles é cortar pela raiz os raciocínios ou conversas que possam levar os fiéis a questionar as próprias crenças. E contém a vantagem extra de sempre fornecer ao grupo um inimigo comum. Inimigos comuns são muito importantes. Sei que todos gostamos de pensar que seria melhor viver num mundo de perfeita paz e harmonia, mas honestamente, esse cenário não duraria mais do que alguns minutos. Inimigos em comum criam unidade no interior das religiões. Seja ele merecedor ou não, precisamos de algum tipo de bode expiatório para levar a culpa por nossas dores e, com isso, manter nossa esperança. Dicotomias nós contra eles fornecem os inimigos que tanto desejamos. Afinal, é preciso pintar um quadro bem simples para os fiéis. Há quem entenda e quem não entenda. Quem entende vai salvar o mundo. Quem não entende vai destruí-lo. Fim de papo. Seja lá o que precise ser entendido, vai depender da crença a ser estabelecida. Jesus, Maomé, libertarismo, dietas sem glúten, jejuns intermitentes, dormir em câmaras hiperbáricas, viver à base de picolé. Além disso, dizer aos fiéis que os descrentes são maus não é suficiente. É necessário demonizá-los. Eles representarão a desgraça de tudo que é bom e sagrado. Arruinarão tudo. São perversos de verdade. Você precisará convencer seus fiéis de que é de suma importância deter todos os que não entendem, custe o que custar. Na hierarquia de valores de nossas religiões, as pessoas estão próximas ao topo ou no fundo do abismo. Não há meio termo. Quanto mais medo, melhor. Minta um pouquinho se for necessário. Lembre-se, o instinto leva as pessoas a quererem se sentir como se estivessem numa cruzada, a se enxergarem como os santos protetores da justiça, da verdade e da salvação. Portanto, diga o que for preciso. Faça com que se sintam moralmente superiores e mantenham assim a estrutura da religião nos trilhos. Neste ponto, as teorias da conspiração vêm bem a calhar. Não é só uma questão de vacinas causarem autismo. É que as indústrias médica e farmacêutica estão enriquecendo à custa da destruição das famílias. Os defensores do direito ao aborto não só têm uma visão distinta sobre o status biológico de um feto, como são também soldados enviados por Satã para destruir as boas famílias cristãs. O aquecimento global não é apenas uma falácia.
É uma falácia criada pelo governo da China para atrasar a economia americana e dominar o mundo. Como criar sua religião? Quarto passo. Sacrifício ritual para leigos. Tão fácil que qualquer um consegue fazer. Fui criado no Texas, onde Jesus e futebol americano são os únicos deuses que importam. E embora tenha aprendido a gostar de futebol americano, mesmo sendo um péssimo jogador, todo esse papo de Jesus nunca fez muito sentido para mim. Jesus estava vivo, aí morreu, depois ressuscitou, aí morreu de novo. E era um homem, mas também era Deus, e agora é um troço meio homem, Deus espírito, que vai amar todo mundo eternamente. Sempre me pareceu meio arbitrário, e minha sensação era, como dizer, que o povo saía inventando essas histórias. Não me entenda mal, eu concordo com a maior parte dos ensinamentos de Cristo. Pratique o bem, ame seu vizinho e por aí vai. Os encontros de jovens eram até bem divertidos. Colônias de férias religiosas talvez sejam as atividades de verão mais subestimadas de toda a história. E na igreja geralmente havia cookies escondidos em algum lugar, em alguma sala, toda manhã de domingo. Quando você é criança, isso é empolgante. Mas sendo totalmente honesto, eu não gostava de ser cristão. E por uma razão bem idiota, meus pais me faziam usar umas roupas nada a ver. Pois é, eu questionei a fé da minha família e me tornei ateu aos 12 anos por causa de suspensórios e gravatas borboleta. Lembro-me de perguntar ao meu pai: se Deus já sabe de tudo e me ama independentemente de qualquer coisa, qual o problema dele com a roupa que eu visto no domingo? Meu pai me mandava ficar calado. Mas pai, se Deus perdoa sempre nossos pecados, por que a gente não mente, trapaceia e rouba o tempo todo então? Outro cala a boca. Mas pai... Então esse lance de igreja acabou mesmo não dando em nada para mim. Eu já usava camisetas do Nine Inch Nails por baixo da roupa nas aulas de religião antes de ter pelos no corpo, e alguns anos depois já queimava os neurônios tentando ler Nietzsche. Dali para frente, foi ladeira abaixo. Comecei a causar. Faltava aula de religião para fumar no estacionamento. Não tinha mais jeito. Eu era um pequeno infiel. Os questionamentos e o ceticismo assumidos chegaram a tal ponto que um dia o professor me chamou num canto e me fez uma proposta. Me daria notas altas no curso pré-crisma e diria aos meus pais que eu era um aluno exemplar se eu parasse de questionar as inconsistências de lógica da Bíblia na frente de todas as outras crianças. Eu topei. Provavelmente ninguém ficará muito surpreso em saber que não sou lá muito espiritualizado. Sinto muito, mas não tenho qualquer crença no sobrenatural. O caos e a incerteza me dão um prazer doentio. Infelizmente, isso me condena a enfrentar a verdade desconfortável o tempo todo. Mas é algo que aprendi a aceitar. Agora que estou mais velho, porém, entendo essa coisa de se arrumar para Jesus. Ao contrário do que eu pensava na época, meus pais não queriam me torturar, nem Deus. Era tudo uma questão de respeito. E não a Deus, mas à comunidade, à religião. Usar roupa bonita no domingo era um sinal de virtude enviado ao restante da congregação. Esse negócio de Jesus é sério mesmo. Faz parte da dinâmica de nós contra eles. É o sinal de que você é um nós e merece ser tratado como tal. E ainda tem os mantos. Já reparou que em todos os momentos importantes da vida tem alguém usando um manto? Casamentos, formaturas, funerais, audiências judiciais, cirurgias cardíacas, batismos e, sim, sermões de igreja também. A primeira vez que reparei nisso foi quando me formei na faculdade. De ressaca e não tendo dormido mais do que 3 horas, cambaleei até meu assento para o início da cerimônia. Olhei ao redor e pensei, puta que pariu, não vejo tanta gente de manto no mesmo lugar desde a época da igreja. E então olhei para baixo e percebi, para meu horror, que eu também estava usando um. O manto, uma deixa visual que significa status e importância, faz parte dos rituais. E nós precisamos dos rituais, porque é o que torna nossos valores tangíveis. O processo que nos leva a valorizar determinada coisa não é racional. Precisa ser vivido. É uma experiência. E uma forma de tornar a vivência de um valor mais fácil é associá-lo a roupas bonitinhas e palavras impactantes. Em resumo, oferecer rituais. Rituais são representações visuais e empíricas do que julgamos importante. Por isso, toda religião que se preza tem os seus. Lembre-se, emoções são ações. É tudo a mesma coisa. Portanto, para modificar ou reforçar a hierarquia de valores do cérebro sensível, é preciso dar às pessoas uma ação fácil de repetir, mas ainda assim, totalmente singular e identificável. É aí que entram os rituais. Rituais são concebidos para serem repetidos ao longo de um período extenso, o que só confere a eles uma sensação ainda maior de importância. Afinal, não é sempre que se tem a chance de fazer exatamente a mesma coisa que as pessoas faziam 500 anos atrás. É um simbolismo muito grandioso. E rituais são simbólicos. Como valores que são, precisam encarnar algum tipo de história ou narrativa. Nas igrejas, sujeitos de manto mergulham pão no vinho ou suco de uva e distribuem para um monte de gente como o alimento que representa o corpo de Cristo. O simbolismo encena o seu sacrifício, ele não merecia aquilo pela nossa salvação. Nós também não, mas por isso é tão poderoso. Países estabelecem rituais em torno de sua fundação ou de guerras que venceram ou perderam. Marchamos em paradas, balançamos bandeiras, soltamos fogos de artifício em nome de uma percepção compartilhada de que tudo aquilo significa algo valioso e construtivo. Casais criam seus próprios rituais e hábitos, piadas internas, tudo para reforçar o valor do relacionamento, uma religião interpessoal particular. Rituais nos conectam com o passado e com nossos valores. Ratificam quem somos. Rituais geralmente envolvem algum tipo de sacrifício. Nos velhos tempos, padres e líderes de fato matavam pessoas no altar, por vezes arrancando-lhes os corações ainda pulsantes, e as pessoas ao redor gritavam, tocavam tambores, faziam todo tipo de doideira. Tais sacrifícios eram realizados para aplacar a ira de algum deus ou garantir uma boa colheita, entre tantos outros efeitos desejados. Mas a verdadeira razão para sacrifícios rituais era mais profunda. Seres humanos são criaturas terrivelmente dominadas pela culpa. Digamos que você encontre uma carteira com $100 e nenhum documento de identidade ou qualquer outra informação sobre o possível dono. Não há ninguém por perto, nenhuma pista sobre como devolver aquilo. E então, você fica com o dinheiro. A primeira lei emocional de Newton postula que toda ação produz reação emocional oposta e de igual intensidade. Nesse caso,
Aconteceu algo de bom que você não merecia. É a deixa para a culpa. Agora pense da seguinte forma. Você existe. Não fez nada para merecer existir. Não sabe sequer por que começou a existir. Aconteceu. Puf, você ganhou vida. Você não faz ideia de onde ela veio nem por quê. Se acredita que foi uma dádiva de Deus, puta merda. Olha a dívida que tem com ele. Mas mesmo que não acredite, caramba, você recebeu a bênção da vida. O que fez para merecer algo assim? Como pretende tornar sua vida digna? Eis a pergunta constante, e no entanto sem resposta da condição humana e o motivo de a culpa inerente à consciência ser o pilar de quase todas as religiões espirituais. Os sacrifícios mencionados em religiões espirituais ancestrais eram realizados para dar aos fiéis a sensação de estar quitando essa dívida de uma vida digna de ser vivida. Apesar de, antigamente, seres humanos terem de fato sido sacrificados, uma vida por outra, as pessoas acabaram percebendo que se poderia sacrificar simbolicamente uma vida, a de Jesus ou sabe-se lá de quem, para salvar toda a humanidade. Assim não seria preciso ficar limpando sangue do altar de assim em dia não. Sem falar nas moscas, nem vamos entrar nesse assunto. A maior parte das práticas religiosas é desenvolvida para alívio da culpa. É possível dizer, inclusive, que todas as orações não passam disto. Mini sessões de alívio da culpa. Não se ora a Deus para dizer, não me leve a mal, mas eu sou foda. Não. A oração é uma espécie de diário de gratidão da época em que isso não existia. Obrigado, Deus, por permitir que eu exista, muito embora às vezes seja uma merda ser eu. Desculpa aí por todas as coisas ruins que eu pensei, eu fiz. E, puf, sentimento de culpa aliviado, ao menos por algum tempo. Religiões ideológicas administram a questão da culpa com muito mais eficiência. Os governos direcionam esse sentimento de culpa existencial ao serviço militar. Nosso país deu a você essas oportunidades, então vista esta merda de uniforme e lute para nos proteger. Ideologias de direita, em geral, entendem como necessários sacrifícios relacionados à proteção do país ou da família. Ideologias de esquerda, em geral, percebem sacrifícios necessários como abrir mão de algo em nome do bem comum da sociedade. Por fim, nas religiões interpessoais, o autossacrifício gera um sentido de romance e lealdade. Pense só no casamento. Você sobe no altar e promete dar sua vida àquela pessoa. Todos temos dificuldades para assimilar que merecemos ser amados. Mesmo quem teve pais sensacionais, às vezes se pega pensando, gente, por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Religiões interpessoais têm todo tipo de rituais e sacrifícios concebidos para que as pessoas sintam que merecem ser amadas. Anéis, presentes, aniversários de casamento, limpar o xixi do chão quando eu erro a mira da privada. São as pequenas coisas que, juntas, formam algo grande. De nada, meu amor. Como criar sua religião? Quinto passo. Prometer o céu e entregar o inferno. Se você chegou até aqui no processo de criação da sua religião, significa que já reuniu um bom grupo de pessoas desiludidas que tenta desesperadamente evitar a verdade desconfortável, estudando essas baboseiras que você inventou, ignorando os amigos delas e mandando os familiares à merda. Agora o negócio fica sério de verdade. Eis a beleza de uma religião. Quanto mais você prometer aos seus seguidores a salvação, a iluminação, a paz mundial, a felicidade completa e o que quer que seja, maior será o fracasso deles em atingir a meta. E quanto mais fracassarem nesse processo, mais culpados eles se sentirão. E quanto mais culpados se sentirem, mais farão o que você disser para tentar compensar. Alguns poderiam chamar isso de ciclo do abuso psicológico. No entanto, não vamos deixar que termos assim acabem com a nossa diversão. Esquemas de pirâmide são muito bons nisso. Você dá seu dinheiro a um verme qualquer em troca de um monte de produtos desnecessários que você não quer. E passa os 3 meses seguintes tentando desesperadamente arregimentar outras pessoas para entrarem no esquema abaixo de você, para que elas passem então a comprar e vender produtos desnecessários que ninguém quer. E nunca dá certo. Em vez de reconhecer o óbvio, tudo não passa de uma grande picaretagem na qual um picareta vende uma picaretagem a outro picareta para vender mais picaretagens. Você acaba culpando a si mesmo. Porque, olha só, o cara no topo da pirâmide comprou uma Ferrari. E você quer uma Ferrari. Então o problema é você, certo? Felizmente, este sujeito magnânimo da Ferrari aceitou fazer um seminário para ajudar vocês a venderem mais porcarias que ninguém quer, para gente que então vai tentar vender mais porcarias que ninguém quer, para mais gente que vai vender, e por aí vai. E a maior parte desse tal seminário é uma lavagem cerebral com música e palavras de ordem que criam uma dicotomia nós contra eles. Vencedores não desistem. Perdedores acham que não vai dar certo. Você sai de lá super motivado e cheio de gás, mas continua sem ideia de como vender qualquer coisa, sobretudo porcarias que ninguém quer. E em vez de ficar puto da vida com aquela religião calcada em dinheiro na qual acreditou, você fica puto da vida consigo mesmo. Põe a culpa em si por não ter conseguido estar à altura do seu valor Deus, independentemente do quão doentio ele seja. Esse mesmo ciclo de desespero se desdobra em outras áreas. Em planos de exercícios e dieta, no ativismo político, em seminários de autoajuda, no planejamento financeiro, em visitas à avó no feriado. A mensagem é sempre a mesma. Quanto mais você se dedicar, mais vão mandar você se dedicar se quiser finalmente viver a satisfação que lhe foi prometida. Satisfação essa que nunca vem. Olha, vamos fazer um intervalo rápido. Deixe-me lhe dar mais notícias. A dor humana é que nem aquele velho jogo de fliperama, em que você martela os bichos que saem do buraco. A cada dor que você marretar, outra vai surgir. E quanto mais rápido você marretá-las,